Super boa noite, mais uma live, como fortalecer a autoestima, né? Então, como fortalecer a autonomia com amor e respeito, então também tem a ver com autoestima. Sempre os temas aqui das lives são centralizados em autoestima, então sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, Cissa Geller, meu apelido, meu nome é Silvana, sou psicóloga, sexóloga, atendo na clínica há mais de 12 anos, são 17 anos de formação, 2 especializações, uma em saúde mental, pelo HC e outra em sexualidade humana pelo Pélula Baito, pelo IEPOS. Sejam todos bem-vindos, porque hoje nós vamos falar como fortalecer a autonomia com amor e respeito, e o quanto que não ter esse fortalecimento na nossa infância, de uma certa forma, dificulta aí na nossa vida adulta, vai, de uma certa forma, atrapalhar, né? Então, como estimular essa habilidade, como a gente trabalhar essa habilidade que também tem a ver com autoestima, o quanto que isso é importante para a nossa independência, para o nosso senso de responsabilidade, e o quanto que isso, quando falta na nossa infância, vai fazer a diferença na nossa vida adulta, aí, na nossa vida adulta. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui com uma crisezinha básica de rinite, sinusite, mas vamos fazer essa live. Espero que vocês gostem, espero que vocês entendam um pouquinho sobre esse tema, sobre a questão da autonomia, o quanto que isso interfere na autoestima. E fica comigo até o final, porque a gente vai trabalhar aí muitos assuntos interessantes hoje. Quero saber aí o que você pensa a respeito disso, né? Será que na sua infância você aprendeu autonomia com seus pais? Será que seus pais eram controladores demais e não deixavam você fazer um monte de coisa? Então, eu sempre falo, se às vezes a gente não tem cicatriz, a gente às vezes não viveu com intensidade a nossa infância. Eu sou uma dessas pessoas que não tem cicatrizes, nunca quebrei nada e falo, não tive infância, não tenho marcas, não tenho histórias para contar. Mas a gente vai vivendo, né? O quanto que é importante para a gente essa questão da autonomia. A autonomia, ela não vai acontecer na nossa vida de um dia para o outro. Ela não é, né, estalou os dedos e aí eu vou estar ali com autonomia. Não funciona assim. Ela é construída aos poucos. Ela é construída aos poucos como confiança, né? A confiança é, quanto mais eu faço algo, mais confiante eu fico naquele algo. Então, a autonomia, ela é construída e ela também vai ser construída das oportunidades, da paciência, das nossas experiências. Então, quanto mais experiência você tiver, melhor vai ser para você e você vai estar construindo aí, você vai estar construindo uma boa autonomia e com certeza vai interferir na sua autoestima. Então, quanto mais os pais estimulam os filhos a crescerem inseguros, tem controle, né? Eles não permitem que os filhos cresçam seguros. Então, quanto mais você cresceu numa família que tinha muito controle, que você não podia fazer um monte de coisa, isso gerou em você não autonomia, mas sim insegurança. Boa noite, seja bem-vindo. Então, o estímulo, ele vai fazer com que você tenha autonomia, que você se fortaleça e que isso trabalhe a sua autoestima. Quando você é um adulto responsável e com autonomia, vai significar o quê? Que você vai conseguir conduzir a sua própria vida com consciência, com maturidade, com capacidade para tomar decisões. Mesmo que as decisões às vezes não sejam assertivas, que você erre, você vai ter segurança para tomar essas decisões. E essas decisões, elas vão ser alinhadas com seus valores, sem perder, né, sem depender do emocional ou do funcionamento de terceiros para o básico. E, ao mesmo tempo, você vai saber pedir ajuda quando necessário. Então, quando a gente cresce com autonomia, quando a gente cresce, né, quando a gente tem esse tipo de autonomia na nossa infância, vamos ter mais facilidades para tomar decisões e para lidar com elas. Então, isso acontece quando a gente tem uma infância bem desenvolvida. Em outras palavras, a autonomia é saber cuidar de si mesmo, das próprias escolhas e das consequências delas. Eu sempre falo que toda escolha tem uma consequência, toda escolha tem uma renúncia. E muitas vezes, nós, inclusive já mais adultos, a gente quer, às vezes, escolher tudo, não quer abrir mão de nada, e muitas vezes a gente não quer lidar com a consequência. E vai ter uma consequência. Então, eu sempre bato nessa tecla. Às vezes as pessoas não querem abrir mão de algo, né? Eu sempre brinco.
Se eu estou segurando duas coisas e eu quero uma terceira, vou pegar aqui objetos. Então, eu estou segurando duas coisas e eu quero uma terceira, eu vou ter que abrir mão para poder pegar aquilo que eu quero. Então, na vida, quando a gente tem boa autonomia, quando a gente tem boa autoestima, a gente vai saber que a gente vai fazer escolhas, a gente vai ter que lidar com as consequências, a gente vai ter que lidar com as coisas que a gente vai aprender a desapegar, porque não dá para ter todo tipo de escolha. E isso não dá para ficar com tudo ao mesmo tempo, né? E a gente vai entender que a humildade é a capacidade de construir vínculos. O quanto das pessoas, ou até de você, você reconhece que tem dificuldade de construir vínculos verdadeiros e vínculos saudáveis ao longo da tua vida. Será que te faltou este olhar na tua infância? Será que você não teve esse olhar na sua infância? E aí hoje você tem dificuldade de construir vínculos e de manter vínculos e conexões com as pessoas? Já parou para pensar? Às vezes eu sempre falo isso, às vezes aquela pessoa que nunca consegue manter uma amizade, às vezes ela tem um amigo ou ela tem amigos que é por causa de alguém. Então você tem um amigo que conhece todo mundo e ao estar com esse amigo você acaba também tendo muitas amizades, mas essas amizades não são frutos não são verdadeiros da sua construção. E se você briga com esse amigo, se você não está mais com esse amigo, você perde todas essas amizades, uma amizade vinculada, né? Então, quanto que é importante a gente aprender na nossa infância a capacidade de construir vínculo. E a gente aprende isso na infância e leva para a nossa vida adulta. Então, se você tem essa dificuldade de construir vínculos, provavelmente não foi trabalhado na sua infância. E qual que é as características? Quais que são aí as características de um adulto responsável e autônomo? Ele assume responsabilidades. Ele cumpre compromissos, ele honra horários, ele cuida da própria vida financeira, da saúde, do trabalho, da rotina. Eu percebo muito isso no consultório, às vezes essa dificuldade, né? Às vezes a pessoa está se relacionando com alguém que não consegue cumprir horários, que não consegue cumprir combinados. E às vezes é uma relação de muitos anos, então essa pessoa ela nunca cumpriu o combinado. E ela está sendo ela mesma, ela continua não cumprindo. Então a dificuldade dela, e talvez ela teve uma infância que tinha essa instabilidade, que não tinha esses acordos, né? Aquele pai que fala que vai te levar no parquinho, você se arruma, toma banho e ele tá no bar, ele tá trabalhando, ele tá fazendo N coisas e acaba não te levando. E quando chega no domingo à noite, você fica super frustrado e você ficou ali esperando que ele fosse te levar no parquinho. O que ele tá dizendo para você? Que ele te prometeu algo e ele não cumpriu. E provavelmente você vai levar isso para sua vida, que talvez você também vai fazer o mesmo comportamento sem perceber. Você vai fazer combinado com as pessoas e não vai cumprir. Você não vai chegar no horário porque você acha que isso não é importante. Você não entendeu na sua infância que isso era importante. Um adulto que tem autonomia e que ele é responsável, ele também sabe tomar decisões. Ele faz escolhas sem esperar que alguém resolva por ele. Ele usa o próprio discernimento e esses valores, se aquilo é certo, se aquilo é errado. Mas para que ele tenha esse radar, para que ele tenha esse olhar, ele precisa ter aprendido na infância. Se ele não aprendeu na infância, ele vai ter dificuldade de lidar com essas questões na vida adulta. Outro exemplo é um adulto que tem autonomia, que é responsável, que tem uma boa autoestima, ele vai lidar com as consequências das escolhas dele. Ele vai entender que ele vai precisar ali, às vezes pode ser mais difícil, ele vai ter um jogo de cintura para lidar com as consequências. Ele não vai terceirizar culpas, porque quando a pessoa terceiriza a culpa ou ela coloca a responsabilidade, vou falar, no colo do outro, muitas vezes essa pessoa ela está se fazendo de vítima. Ela nunca é responsável pelas coisas que acontecem, ela nunca é responsável, inclusive pelas decisões que ela tomou. E ela vai aprender com os erros, eu sempre falo isso. O passado a gente não consegue mudar. A gente não consegue ter esse efeito mágico. E em todos os filmes que a gente já viu sobre passado, toda vez que alguém volta para mexer em algo, muda todo o futuro, muda tudo que vinha pela frente. Então, muitas coisas deixam de acontecer. O mais clássico disso é De Volta para o Futuro. No filme De Volta para o Futuro, ele faz várias situações, e aí parece que os pais não casam, e ele tem que acertar os encontros e tudo mais. Então, a gente não mexe no passado. O que foi feito no passado, de certo, de errado, de bom, de ruim, vai ficar no passado. Eu tenho que ter essa consciência hoje e fazer escolhas diferentes. Eu preciso, a partir de agora, fazer escolhas diferentes, tendo essa consciência.
Entendem isso? E um adulto responsável, que tem aí uma boa autonomia, ele tem aí esse olhar de saber cuidar da sua saúde emocional, mental e física. E entende também, quando ele não dá conta de fazer tudo isso, de procurar ajuda, de procurar profissionais, porque ele percebe que ele não está bem, que ele não está ali tão fortalecido. E ele sabe organizar a própria vida de uma forma prática e emocional. Eu percebo muitas dificuldades dos adultos no consultório, por isso que eu comecei a abordar muitos temas, não só de autoestima, como de questões familiares, percebendo que a família é a nossa maior base, como se fosse a construção de um prédio. Se a base do prédio é boa, esse prédio vai crescer, né, vai se desenvolver de uma forma forte. E quando a gente tem aí prédios com construções que não tem base boa, por exemplo, aquela época que teve prédios construídos com a areia da praia que começou a cair, é porque a base não era boa, o material não era bom. Então, quando a gente entende isso, que a nossa base às vezes não foi tão boa, e aqui a gente não tá para culpar, para responsabilizar, para criticar os nossos pais. Muitas vezes eles não tinham esse entendimento. Por isso que eu estou aqui para trazer esses esclarecimentos, né? Para mostrar para as pessoas que estão aí com dificuldades em criar os filhos, em dificuldades em lidar com a vida de ser pai, de ser mãe, porque quando nasce um filho, nasce um pai ou uma mãe, a ideia é que essas pessoas possam, a partir de agora, fazer diferente, visto que talvez não tiveram uma vida tão interessante, uma vida tão satisfatória, um início de vida com uma base mais forte. Então, essa é a ideia. E um adulto aí que ele tem fortalecimento na sua autonomia, ele também tem fortalecimento na sua vida financeira e emocional. Não é aquela pessoa que gasta compulsivamente, que esse é um extremo, e a gente tem um outro extremo também, que é aquela pessoa que às vezes até ganha muito bem e não gasta nada. Então, ela tem aí uma autonomia, tanto financeira como emocional. O financeiro desorganizado, muitas vezes, ele está dizendo para a gente que tem algo errado. Né? O quanto que às vezes eu não sei quanto que eu estou gastando, quanto que eu estou ganhando, ou quantas vezes eu estou percebendo que eu já estou gastando mais do que eu deveria e eu continuo ali gastando. Então, esse adulto, né, que tem uma boa autonomia, ele provavelmente ele não vai depender da aprovação constante do outro, que isso tem a ver com autoestima. Ele não vai se submeter por medo de ficar sozinho, então ele vai dizer o que ele pensa, ele vai concordar, se ele concorda, ele vai discordar, se ele discorda, ele vai dizer não, ele vai dizer sim, e ele vai ter um equilíbrio sobre isso. Ele não vai ficar à espera do outro, achando que o outro pode abandoná-lo, não gostar mais dele, ficar chateado. E ele também tem a capacidade de não se submeter por medo, ele não se sente intimidado. E ele vai ter essa capacidade de sustentar a sua própria vida material ou caminhando para isso. Ele vai conseguir se organizar. O que eu mais percebo no consultório são dificuldades em relação a isso e está muito voltado à falta da base na infância. O quanto que faltou essa base na infância e aí me deparo com essas questões no consultório. O quanto que, às vezes, gestos simples na nossa infância teria feito toda a nossa diferença. Então, a gente não vai mais mudar isso, mas o que a gente pode mudar é, daqui para frente, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso melhorar, sabendo quais são as minhas dificuldades hoje na minha vida. E também um adulto que consegue ter uma boa autonomia, ele percebe que ele está em dificuldade e ele sabe pedir ajuda. Ele não tem vergonha de pedir ajuda, ou ele não se sente melhor ou pior por estar pedindo ajuda. Autonomia, ela não é isolamento. É um adulto responsável que não tem vergonha de aprender ou de pedir suporte, de dizer, olha, não estou aguentando, não está dando certo, preciso aqui de ajuda. Porque ele entende que esses são os seus limites. E eu sempre falo muito dessa questão do limite no consultório e da questão da autoestima. Muitas vezes as pessoas nos engolem, muitas vezes as pessoas nos desrespeitam. E a gente permite esse desrespeito, né? Então eu preciso dar limite para o outro, eu preciso dizer para o outro que até aqui é o meu riscado, dali para frente é o outro. Então, às vezes as pessoas, elas passam por cima de nós, do nosso querer, do nosso desejo, da nossa vontade. E a gente não consegue, às vezes, dizer não. A gente não consegue dar limite. E esse desrespeito ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, vai fazendo com que a gente se sinta cada vez pior.
cada vez mais sem vontade, com baixa autoestima. Eu preciso dar limite para o outro. Eu preciso fazer com que o outro respeite o meu momento, o meu espaço. Porque quando eu não dou limite, eu estou à mercê do outro, fazendo tudo para agradar o outro, e eu não estou me agradando. Então, quando eu entendo que eu sou um adulto com autonomia, que eu sou um adulto responsável, com boa autoestima, eu me respeito, eu coloco limite, eu digo não sem me sentir culpado. Eu me priorizo muitas vezes na sensação de que eu não tenho que o tempo todo estar priorizando o outro, fazendo tudo pelo outro. Eu também consigo, como um adulto que tem uma boa autoestima, uma boa autonomia, construir vínculos saudáveis. Se você tem relações, tanto de amizades, familiares, de trabalho, em que não é saudável, que o outro te desrespeita o tempo todo, que o outro te invalida, te critica o tempo todo, esse tipo de relação não é importante, não está te ajudando. Se é uma relação que não tem aí uma via de mão dupla, né? Só você faz pelo outro e o outro nunca faz nada por você. Se é aquela amizade que sempre que precisa, você tá ali para ajudar aquele amigo ou amiga. Mas quando você precisa, ele nunca pode ajudar, você que se vira sozinho. Será que essa amizade é saudável? Então, quando eu tenho a minha autonomia, a minha autoestima fortalecida, eu começo a olhar para essa situação, para essa relação e falar, opa, peraí, essa amizade não é saudável. Às vezes no trabalho, quando os colegas começam a te entulhar de um monte de demandas, de um monte de tarefas, e eles estão lá de boas, curtindo a vida, né? Zapeando, andando, né? Navegando na internet, você é atolado de trabalho. O quanto que esses colegas de trabalho não me respeitam e eu também não estou me fazendo ser respeitado. Então, eu aprendo e eu sei construir vínculos com limites, eu sei dizer não e eu cultivo relações nutritivas, relações que não têm uma dependência. E tudo isso é quando eu tenho boa autonomia e isso foi trabalhado muitas vezes lá na minha infância. Se isso não foi trabalhado na minha infância, a gente vai ter que trabalhar isso no consultório, na terapia individual ou em grupo, mas é importante ter esse olhar. Eu tenho essa dificuldade e eu preciso trabalhar ela, porque senão isso vai me engolir, as pessoas vão me desrespeitar daqui até lá, sabe Deus quando. E o que não é autonomia? Fazer tudo sozinho por orgulho, achar que você tem que dar conta, que você tem que ser super forte. Às vezes cansa ser essa pessoa forte o tempo todo. Às vezes você precisa, de fato, pedir ajuda, sim. Não é autonomia não precisar de ninguém, né? Essa frase de que eu não preciso de ninguém, ou eu tenho que dar conta de tudo sozinho. Não, gente, isso não é autonomia. Entender que tem uma frasezinha que fala mais ou menos assim: uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então, quando você acha que você é extremamente independente, ou tem uma outra palavra, autossuficiente, que você não precisa nunca de ninguém, tá errado, isso não é autonomia, tá? Controlar ou se fechar emocionalmente. Então, quando você acha que você tem que controlar tudo, ou você se isola, isso também não é autonomia. Muito longe até. Ou ser forte negando as vulnerabilidades. O que é vulnerabilidade? O tempo todo nós estamos expostos, o tempo todo nós estamos vulneráveis. E quando você ignora isso, você está se enganando. Então a gente não precisa ser forte o tempo todo e ignorar que tem coisas que nós somos vulneráveis, tem coisas que eu não sei, eu vou precisar de ajuda, tem coisas que eu não tenho força e eu vou precisar de alguém que me dê força. O tempo todo nós estamos vulneráveis, o tempo todo estão acontecendo coisas que a gente às vezes não vai dar conta, porque a gente não sabe, porque a gente não imaginou, porque a gente não tem experiência com isso. O tempo todo a gente precisa entender que a gente está vulnerável a N situações. O Kleber está dizendo que controlar é sinônimo de insegurança. O controle, ele está muito ligado à ansiedade. O ansioso, ele quer controlar tudo porque ele acredita que assim ele vai se sentir seguro. Mas ele só vai se sentir seguro quando ele entender que, na verdade, ele precisa ter o autocontrole. O que é o autocontrole? Entender que tem coisas que dependem de mim
e eu posso controlar. Tem coisas que não dependem de mim, eu vou ter que desencanar. O exemplo que eu vou dar aqui, esse exemplo já está batido. Para quem me segue aqui, assiste outras lives, vai ouvir de novo. Eu torrei o cartão de crédito, ganho 5 mil, gastei 10. O que o ansioso faz, muitas vezes? Ele vai arrumar a casa, às vezes vai ter mais compra, vai gastar mais. Ele vai fazer coisas para tentar controlar a ansiedade. Mas o que de fato vai controlar a ansiedade? Ele precisa ligar na operadora do cartão, ele precisa parar de gastar, ele precisa cancelar esse cartão, ele precisa ter consciência de que ele ganha bem menos e muitas vezes que ele não precisa dessas coisas. Isso depende de mim, eu controlo. Isso vai me dar segurança. O que não depende de mim, eu não controlo. E eu preciso ter esse entendimento. É em ter a sabedoria para distinguir o que depende de mim, o que não depende. E resolver se depende de mim, resolver e desencanar se não depende. O outro exemplo é: estou ansioso porque eu tenho um parente no hospital. Mesmo que você fosse médico, você não teria controle nenhum, porque médico ele não tem o dom de dar vida para o paciente. Ele vai, às vezes, esgotar todos os recursos da medicina e mesmo assim o paciente pode vir a óbito. E ter esse entendimento. Então, quando a pessoa quer controlar tudo, ela é insegura e essa insegurança gera ansiedade. E a segurança sempre tem que estar em mim. Outro exemplo que eu gosto de dar é a segurança, ela nunca tem que estar no CLT. A segurança não tem que estar no servidor público. A segurança tem que estar que eu sempre me desenvolvo profissionalmente, eu sempre dou o meu melhor, eu chego no horário, se precisar ficar até mais tarde, eu fico para zerar aquele trabalho, aquela demanda, eu sempre entrego bons resultados e eu faço um ótimo trabalho. A segurança tem que estar em mim. Se eu for mandado embora, eu posso demorar alguns meses para conseguir um trabalho, mas por conta da minha experiência, de sempre estar buscando se desenvolver, estudar, crescer profissionalmente, eu vou conseguir logo um trabalho novo. Às vezes igual ou às vezes até melhor. Então a segurança não é no externo, a segurança sempre é no interno. Mas geralmente as pessoas ansiosas e controladoras, elas vão querer controlar tudo, inclusive controlar o outro. Muitas vezes o ansioso ele quer que o outro faça o que eu acho melhor, mas muitas vezes o que eu acho melhor não é melhor. O exemplo que eu gosto de dar é comida. Tem alguma comida que você super ama e as pessoas odeiam? Como é que você pode obrigar o outro a comer algo que ela não curte, que ela não gosta? Ou o contrário, tem alguma comida que você não come? E se alguém te obrigar a comer, você vai se sentir feliz? Então, quando você quer controlar o outro, vai nessa linha. Eu, por exemplo, amo vestido. Tem várias pessoas que odeiam vestido. Então, a partir de agora, eu tenho que decretar, todo mundo tem que usar vestido. Não. Então, quando você quer controlar o outro, você quer fazer algo para você se sentir seguro, você quer mandar no outro, você quer possuir o outro. Mas o outro é um ser que tem própria vontade, próprios desejos, querer. Então, a gente não consegue controlar o outro, e isso gera muita frustração e muita ansiedade. Kleber está dizendo aqui que se essa necessidade de controle também não pode estar relacionado com a dificuldade em lidar com o erro ou o fracasso. Também. O que eu chamo de fracasso? É as pessoas que nada fazem. É as pessoas que ficam sonhando e zero ação. Fracassar é não fazer, é não tentar, é não agir. A pessoa que tenta, eu não gosto muito dessa palavra, mas não tem outra. A pessoa que faz, mesmo que ela erra e mesmo que ela não consegue atingir o objetivo dela, ela saiu do lugar dela, ela não fracassou. Ela errou e ela vai buscar aprimorar, vai buscar estudar e ela vai buscar conseguir o que ela quer. Tá? Então, lidar com o erro. O erro faz parte da vida. É através do erro que a gente cresce. Eu gosto de dar esse exemplo aqui. Viagra nasceu de um erro. Viagra é um medicamento super famoso aí no mundo. Viagra nasceu do erro. Gastaram muita grana numa pesquisa para angina. Angina, eu acho que é uma veia, se eu não me engano, aqui do coração. Então, estavam fazendo muitas pesquisas para angina. Eles queriam dilatar, acho que veia do coração. E no meio do processo nasce o quê? Viagra. Eles entendem que estava dilatando sim, mas não era a veia do coração. Então, os erros, eles fazem parte da nossa vida. Errar faz com que a gente aprende. Só não erra que não faz. E se você não faz, você não evolui.
Então, se você tem medo de fracassar, se você tem medo do erro, você está parado, você não age, você não vive, você não faz. E você fica lá de braços cruzados esperando algo magicamente acontecer e te garanto, não vai acontecer. Então, o que é uma autonomia saudável? É quando a pessoa é capaz de sustentar, de se cuidar e ainda consegue se conectar, cooperar e amar. Isso é uma autonomia saudável numa pessoa adulta. Ser adulto responsável e autônomo é cuidar de si mesmo, é escolher com consciência, é agir com maturidade, ação, não é ficar parado esperando que a vida aconteça. E ainda manter o coração aberto para o mundo. Isso é um adulto. E aí, quais são os comportamentos que na infância vão tornar a gente um adulto autônomo? Quais são os comportamentos que talvez você teve ou você não teve na sua infância? E aí a gente vai entender quais são as suas dificuldades. Tarefas adequadas. E esse exemplo, gente, eu adoro esse exemplo. Um professor uma vez contou esse exemplo, que ele tinha uns 11 anos, estava na estrada viajando com a família, fura o pneu do carro, e o pai pede para ele descer e trocar o pneu. Uma criança de 11 anos não tem condições de trocar um pneu de carro sozinho, até porque ele não tinha nem força para isso. E ele não conseguiu, se sentiu frustrado e levou isso para o resto da vida. Então, muitas vezes, ele se dava desafios na vida que eram muito além do que ele podia fazer, e ele sempre se sentia um fracassado, sempre se sentia um inútil. Até que ele entendeu que para aquela criança de 11 anos, aquele não era um desafio além, era um desafio que ele não ia conseguir mesmo. E ele passou a reproduzir isso na vida. Então, o que é uma tarefa adequada? Será que você teve tarefas adequadas na sua infância? Por exemplo, uma criança de 3 anos, ela pode começar a guardar os próprios brinquedos. Uma criança de 7 pode começar a arrumar a cama ou a mesa. Um adolescente pode cuidar da própria mochila, da organização ali das suas roupas, preparar um lanche simples, às vezes ali sem muito fogo, sem muita essa questão de fogão. Cada tarefa dada com confiança vai ensinar responsabilidade e competência. E cada vez que aquela criança faz aquela tarefa, ela vai se sentir mais segura. E vai dar mais autonomia para ela e responsabilidade. Então, se você não teve tarefas adequadas na sua infância, provavelmente você vai ter dificuldade com tarefas na sua vida. Ou porque você vai achar que é pouco demais, ou porque você vai achar que é difícil demais. Outro exemplo que eu gosto de dar aqui. Você acabou de tirar a sua habilitação, você não tem experiência dirigindo. Você pega o carro e vai pegar a estrada e vai viajar, vai atravessar a cidade, né? Você vai atravessar o estado. Você vai passar por várias dificuldades. Não teve um processo de aprendizado. Então, quando as tarefas elas são muito além do que você, no passo a passo do processo, está capaz de fazer, você vai levar isso para a sua vida adulta. Então, será que você teve tarefas adequadas na sua infância e o quanto que isso refletiu na sua vida adulta? Outro exemplo é, será que você aprendeu na sua infância a fazer escolhas mais simples? E será que hoje você sabe fazer escolhas na sua vida adulta? Porque acontece isso muito no consultório, né? Eu caso, eu compro uma bicicleta. Eu troco de carro, eu troco de casa. Eu compro apartamento, eu alugo. E muitas vezes as pessoas querem que a gente dê a resposta. E esse não é meu papel, porque eu não sei o que é melhor. O meu papel ali é encher o paciente de pergunta para que ele possa refletir e, de alguma forma, fazer uma escolha mais assertiva, baseada no que é melhor para ele. Muitas vezes eu devolvo, tá? Mas o que você quer? Você quer casar? Não. Você quer comprar a bicicleta? O que você quer, de fato? Você quer separar? E eu vou começar a perguntar, tá, mas me fala desse casamento, é bom ou é ruim? Então, será que você aprendeu na infância a fazer escolhas mais simples e isso te ajudou a ter uma autonomia mais fortalecida para que você possa fazer escolhas, inclusive mais difíceis na sua vida adulta? O Kleber está me perguntando como construir autonomia na fase adulta quando houve essa defasagem na infância. Psicoterapia. Eu sou suspeita para falar, sou testemunha de terapia. A terapia vai te ajudar. Ter o autoconhecimento ali junto com a terapia. Fazer escolhas, né? Então, todos esses itens que eu falei aqui, então fazer coisas menores, né? A gente nunca começa no 100,
A gente sempre começa no 1. Então, fazer coisas melhores, se permitir com a experiência e evoluindo aos poucos. Então, a minha dificuldade, por exemplo, de dizer não. Então, eu preciso começar a dizer pequenos nãos, depois eu vou começar a dizer nãos maiores, e depois eu vou dizer nãos mais maiores, ainda nem tô zoando aqui o português, e aí eu vou sentir cada vez mais seguro. Então, quando isso não foi trabalhado na infância, quando a gente tem essa defasagem, eu preciso entender que eu preciso de ajuda na terapia. E fazer exercícios que eu chamo aqui de enfrentamento. Então, eu preciso fazer esses exercícios para que eu vou cada vez mais me sentindo seguro e fortalecendo a minha autonomia. Então, o que é aprender aí a fazer pequenas escolhas? Deixar a criança escolher, por exemplo, entre 2 roupas, decidir qual fruta ela vai comer, ou qual livro ela quer que você leia para ela, ou que ela quer ler. Isso vai ajudar a ela desenvolver essa percepção, essa sensação de que ela também tem voz ativa, que ela também pode escolher. Isso vai fortalecer a confiança dela no futuro para tomar decisões. Eu sempre gostava de fazer isso no consultório, de às vezes separar uns 3 ou 4 joguinhos ou brinquedos e falava para a criança, olha, hoje a gente tem aqui essas 4 opções. E tinha muitos jogos, muitos brinquedos, né? Tem muitos brinquedos, às vezes, no consultório. E às vezes a criança fala, eu quero aquele outro lá. Não, a gente tem aqui essas 4 opções. É esse ou esse? Qual que você quer? Eu quero aquele outro. Não, é esse ou esse. O que eu estava ensinando ali para a criança naquele atendimento? Eu estava ensinando para ela que dentro de tantas opções, eu tinha separado umas 3 ou 4. E que dentro daquelas 3 ou 4, que já era difícil para ela, a gente tinha que escolher um para a gente usar naquela sessão. E principalmente o poder era para ele escolher. Então eu dava essa questão e ele sabia que se ele escolhesse um, ele ia ter que renunciar aos 3. E não tinha negociação, de semana que vem a gente brinca com o outro, eu vou escolher um agora, depois a gente brinca com o segundo, com o terceiro. Não, a gente vai escolher um e a gente vai ficar com esse brinquedo nessa sessão. A ideia dessa atividade é justamente ensinar a escolha e saber que vai ter renúncia e saber que vai ter consequência. Então, será que você aprendeu na sua infância a fazer pequenas escolhas? Será que isso foi permitido pelos teus pais? E será que você leva isso para a sua vida adulta? Sim ou não? Pensa aí. E também ensinar para as crianças a solução de problemas. Quando algo quebra ou quando algo não dá certo, em vez de você correr para resolver, você vai perguntar, né? O que você acha que dá para fazer? Como a gente pode resolver isso? Você vai ensinar o raciocínio, a criatividade, a resiliência diante das dificuldades. Ou tem um outro exemplo. A professora que pede para as crianças fazer uma casinha e quando a criança entrega para a professora, ela fala que aquilo não é uma casinha, porque na cabeça dela, a casinha era outro desenho, era de outra forma, da forma dela. E cada um tem a sua forma de desenhar a casinha. E aí ela fala que a porta não tá legal, ela fala que a casinha não tá bonita, que a casinha não é adequada. E aí de uma próxima vez que a professora vai pedir um desenho para essa criança vai pedir o quê? A diretriz. Mas, professora, como é que você quer que eu faça essa casinha? Que cor que você quer que eu pinto? Como é que você quer que eu faça a cadeira? O que eu estou fazendo com essa criança? Tirando a criatividade dela. Eu estou deixando de permitir que ela explore a criatividade. Então, sempre que às vezes tem um problema, eu preciso mostrar para essa pessoa que ela pode também achar outras soluções. Eu não preciso dar a resposta. Então, se você teve muitas respostas rápidas na sua vida infantil, na sua infância, provavelmente você vai buscar isso na sua vida adulta. Você vai ter dificuldade de pensar, de às vezes olhar mesmo a situação por outros olhares, por outros ângulos, para buscar a solução. Será que foi fortalecido isso na sua infância? E aí você vai ter dificuldade. Né? Então, muitas vezes eu até brinco no consultório, olha, eu estou imaginando aqui uma resposta, estou imaginando uma possível saída, mas eu não vou te dizer. Poxa, você é má, né? Você é chata. E aí, às vezes eu te brinco, valendo de 0 a 10. Resposta de prova, bora. Qual que é a saída, qual que é a solução? Qual que é a ideia deste comportamento? De fazer o paciente pensar. Muitas vezes a resposta está ali, ó, na nossa cara, e a gente não vê. Então, será que você foi estimulado a buscar soluções de problemas? Ou você foi estimulado a só ficar concentrado no problema? E o quanto que isso interfere hoje na sua vida adulta? Outra situação
Será que você teve uma super proteção? Muitos pais ansiosos fazem tudo pelo filho, não querem que ele erre, não querem que ele passe por problema, não querem que ele passe por dificuldade, não querem que ele se frustre, mas é justamente isso que vai desenvolver esse serzinho para o mundo. É justamente aprender com erro, se frustrar, né? Tem um alto índice de baixa resistência à frustração. Isso gera ansiedade, isso gera depressão se não for tratado. Por quê? A pessoa tem dificuldade de ouvir não. Tem dificuldade de correr atrás, se esforçar para conseguir as coisas. Né? Então, se todos os trabalhos que você teve na sua vida, o seu pai mandou o teu currículo, você foi indicado por algum amigo, por algum colega do teu pai e você nunca fez uma entrevista. Naquele momento que você precisar fazer uma entrevista, mandar currículos e correr atrás por você mesmo, vai ter muito sofrimento, porque você vai se frustrar, porque não vai ser fácil. Olha que coisa. Então, quando os pais fazem pelos filhos o que eles deveriam aprender sozinho, o que eles deveriam se desenvolver, tem aí uma super proteção e você vai levar isso como uma dificuldade para a vida adulta. E aí é o erro que ensina. Os erros são importantes, como eu tinha falado lá, o exemplo do Viagra, que nasceu de um erro, né? Cair de bicicleta faz parte de aprender a pedalar. Se você nunca caiu de bicicleta, talvez, não sei, né? Se você nunca ralou o joelho tentando aprender a andar de bicicleta, não sei. Ou quantos adultos, isso é muito comum. Muitos adultos hoje se sentem vergonhosos por não saber andar de bicicleta. E muitas vezes não é porque os pais não tinham condições de comprar uma, não. É porque os pais tinham medo que essa criança caísse e se machucasse. E aí hoje, como adulto, para aprender a andar de bicicleta é muito mais difícil. Então a gente precisa ralar o joelho. E ralar o joelho não é ruim. Então, quando você teve muita superproteção dos seus pais, provavelmente isso te impediu de aprender várias coisas no fazer fazendo, no errar, de cair, levantar e ir de novo. E outro exemplo é reconhecer o esforço, não só o resultado. Quando a gente ganha as coisas fácil, sem nenhum esforço, a gente vai acreditar que na nossa vida adulta tudo tem que ser muito rápido e fácil, e a gente vai se frustrar muito por não querer se esforçar. Porque eu aprendi que eu não precisava me esforçar. Uma adolescente que perde um iPhone, não tá nem aí para o custo do aparelho no dia seguinte, ele ganha um outro e também continua não estando aí, ele não sabe quantos dias, quantas horas os pais precisam trabalhar para pagar aquele iPhone, ele não vai ter a consciência de que ele precisa guardar dinheiro, abrir mão de muitas coisas para poder comprar um iPhone. Então, quando a gente não elogia o esforço, né? Sim, aprender a errar na fase adulta, se permitir, né, viver várias experiências, agir e aprender com os erros e cada vez mais melhorar. É isso que vai te ajudar a ir até a autonomia na vida adulta. Quando você elogia uma criança pela nota, parabéns, você tirou 10, você é inteligente. O que essa criança entende? Ela vai entender que não teve esforço. Eu preciso dizer para ela que ela ficou o final de semana inteiro estudando, não teve videogame, não brincou com os coleguinhas, ela se esforçou, logo ela tirou aquela nota. Já ouvi muito isso. Às vezes a criança, na fase da infância, recebeu um diagnóstico de superdotado. Só que esse diagnóstico ele não foi trabalhado, essa criança não foi desenvolvida. E tudo que ela tentava, ela se frustrava porque não dava certo, e ela cresce com uma frustração gigante, se sentindo burra e não entendendo por que ela foi chamada de superdotado, ou que estava acima da média, ou que tinha um QI muito alto. Então, quando uma criança recebe esse diagnóstico, ela precisa ser estimulada de todas as formas possíveis e imagináveis, e isso é um trabalho que precisa ser organizado com profissionais, porque se essa criança que recebe esse diagnóstico, ela não for trabalhada, ela vai se frustrar muito, e ela vai achar que só ser superdotada é o suficiente. Talento não é suficiente. Você precisa, não basta ter um talento, você precisa treinar, você precisa se dedicar, você precisa se esforçar. Então, quando a gente valoriza o esforço, a gente aprende que persistir é importante,
tão mais importante do que chegar lá. Será que você teve isso? Será que você viveu isso na sua vida? Será que foi fortalecido a persistência? Ou você ganhava tudo de forma fácil, sem fazer esforço, e você achava que isso era o correto? Outro exemplo é dar responsabilidades progressivas, né? À medida que as crianças vão crescendo, os filhos, eles vão assumindo mais responsabilidades. Então, eles podem cuidar do animal de estimação, organizar o próprio material escolar, administrar uma mesada, por exemplo. Isso vai preparar essa criança para a vida adulta e vai fortalecer a autoestima e a autoconfiança. O quanto que muitas vezes a gente não teve isso na infância e a gente vai ter dificuldade de se organizar. É muito comum as pessoas falarem assim, me ajuda a fazer uma agenda, me ajuda a organizar a minha vida, mas não é só fazer agenda para a pessoa. Se a gente faz agenda, ela não vai conseguir seguir, porque a gente precisa entender outros processos. E muitas vezes ela não tinha regra, ela não tinha horário para dormir, horário para comer, ela não tinha obrigações dentro de casa. O quanto que isso atrapalha ela hoje na vida adulta de ser uma pessoa mais organizada. Será que você tem dificuldade com o gerenciamento do seu tempo, com gerenciar a sua vida, o seu financeiro, o seu profissional? E isso ficou mais evidente com o trabalho home office. O Kleber está dizendo aqui que talento sem gerenciamento das emoções é igual a frustração. Não só sem gerenciamento das emoções, sem treino. Você pode ser muito bom em algo, mas se você não treina, se cada vez mais você não estuda sobre aquilo, não adianta. Então, eu me considero... hoje eu tenho muito conhecimento sobre autoestima, mas eu continuo lendo, eu continuo estudando e eu continuo treinando autoestima. Não adianta. Né? Não adianta você... a gente falava antes que era só em medicina, que um médico sempre tinha que continuar estudando. Hoje não. Qualquer profissão que você tem, ainda mais nessa era de internet, que tudo acontece tudo muito rápido, quanto mais conhecimento você tem, mais conhecimento você precisa buscar. Mais você precisa aprimorar. Eu me lembro que uma vez eu ouvi uma palestra de um médico que ele era especialista numa cirurgia X, e ele era renomado, ele era bambambam naquela cirurgia, e aí veio a cirurgia mecânica, que é essa com 3 furos, menos invasiva, menos pontos, menos risco para o paciente, inclusive de pegar a infecção e uma recuperação muito mais rápida. Ele falou que ele teve que voltar para a sala para estudar aquela cirurgia, para entender o funcionamento, para estudar inclusive o equipamento, que é a mão mecânica, e toda aquele expertise que ele tinha na cirurgia anterior cai por terra. Então, não adianta você ter talento se você não treina, se você não estuda, se você não se dedica. Isso acontece também com muito jogador de futebol que acha que é muito bom e não precisa treinar, não precisa chegar nos horários, não precisa estar lá com o time. Não dá futuro. Tem alguns jogadores famosos que foram por essa linha, eu já sou bom, eu já tenho talento, não preciso treinar, não preciso estar no CT 7 da manhã. Não foram, a carreira não se prolongou. Não vou citar nomes aqui, mas é isso. Para concluir, a autonomia ela é liberdade com responsabilidade, não é libertinagem, né? Que as pessoas fazem o que quer sem estar aí para nada, não é isso. Quando você ensina isso em casa, né? Quando você ensina a questão da autonomia, você está preparando o seu filho para o futuro. Ou quando você aprendeu isso em casa, você foi preparado para ser um adulto ou uma adulta mais responsável com a autonomia. Enfrentar o mundo sem medo, eu preciso ter segurança, confiança em mim mesmo. E essa autonomia, ela vai acontecer e se desenvolver principalmente na nossa infância. E se você não teve todas essas questões, né, todos esses aprendizados na sua infância, o que vai acontecer? Você vai precisar de um apoio na vida adulta. E com certeza a psicoterapia vai te ajudar. A autonomia, ela também vai te ajudar a você ter bons vínculos com as pessoas. Vai te ajudar a se respeitar, a ser respeitado, a ter confiança, não só em você, como também nos outros. É claro que a gente não pode confiar 300%. O que você acha, né? Que faz a gente ser um adulto mais responsável com a autonomia, que é capaz de cuidar de si mesmo. Né? O que vocês percebem? Eu falei vários comportamentos. Se você está chegando agora, assiste a live do começo, porque ela está bem interessante. Eu falei de vários comportamentos aí
É isso. Dúvidas, perguntas, querem falar alguma coisa? Vou apresentar para vocês aqui, para quem ainda não conhece, o meu maravilhoso e-book gratuito. Vou colocar assim para tirar a claridade. 7 segredos das famílias fortes. Nesse e-book contém 7 segredos que vai ajudar na nossa infância. E se você for adulto, você pode olhar para esses 7 segredos e o que você pode trabalhar eles na sua vida. O que você pode fazer para trabalhar esses 7 segredos. Esse e-book ele está gratuito. O link está na minha bio do Instagram. Clica lá, baixa ele. É um e-book simples, é um e-book prático, é um e-book rápido, que tem 7 ações que a gente precisa ter na nossa vida, tanto na infância como na nossa vida adulta. Então, se você perceber que você tem dificuldade nessas questões aqui do e-book, bora trabalhar isso. O Kleber está perguntando se existe algum exercício que ajuda a desenvolver a autonomia quando a terapia não é possível. Preciso ter a consciência, a percepção da minha dificuldade. Então, vou dar de novo o exemplo do não. Tenho dificuldade de dizer não. Então, eu preciso começar a dizer pequenos nãos verdadeiros para as pessoas. Se não é um sim logo de cara, então é um não. Então, eu preciso perceber quais são as minhas dificuldades na minha vida adulta. Eu sou desorganizado, tenho dificuldade com o financeiro, tenho dificuldade com fazer escolhas. Então, eu vou começar a fazer escolhas mais significativas para minha vida. Não vou escolher algo só porque está todo mundo escolhendo. Não vou no efeito manada. Então, não vou fazer algo só porque está todo mundo fazendo. Então, não gosto de beber álcool. Todo mundo vai para o bar e eu bebo só para acompanhar as pessoas. Não, vou me respeitar. Então, você precisa ter a consciência, a percepção, como eu costumo dizer, né? Ter essa percepção de quais são as coisas que eu não consigo ter. Então, se você lê o e-book, você vai perceber o que é importante na infância. E se você não tem elas na sua vida adulta, eu vou começar a trabalhar uma por vez. O que eu tenho de dificuldade, que atrapalha na minha vida hoje, já tenho dificuldade com organização de tempo. Vou buscar ler mais sobre isso, estudar, já que eu não posso pagar uma terapia, e vou buscar me organizar no meu tempo. Tenho dificuldade com home office, tenho dificuldade com tal coisa, tenho dificuldade com alimentação. Então, descubra aí quais são as suas dificuldades ou também quais são os seus medos e comece a enfrentá-los. É isso, gente. Baixa lá o e-book 7 Segredos das Famílias Fortes, tanto para estimular aí as crianças, como entender se houve falta na minha vida adulta. Eu vou trabalhar essas questões e se também você quiser aprofundar nesse tema, tem no curso Como Criar Filhos Independentes e Responsáveis Sem Enlouquecer no Caminho. Também o link está lá na minha bio. Sim, na verdade não é bem reconexão, é percepção. Eu preciso perceber o que está errado. O exemplo que eu vou dar aqui é o exemplo que eu sempre falo. Se você está com dor de dente, você precisa ir ao dentista. Não adianta você ficar escovando mais o seu dente. Entende isso? Então, se você percebe que você está com dor de dente, e aí você vai lá, escova o dente para ele parar de doer, ou você vai lá e toma um Manador, não vai resolver o seu problema. Você precisa ir ao dentista. Então, não é uma reconexão, é uma percepção. Eu preciso perceber o que está errado na minha vida, o que não está funcionando, o que às vezes eu insisto e não está dando certo. Eu preciso perceber o que não está caminhando na minha vida, o que não está dando certo. Por que será que eu não paro o emprego? Eu entro no emprego, fico pouco tempo. Uma hora por causa do chefe, uma hora por causa dos colegas, uma hora por causa da distância, uma hora porque as regras são muito rígidas. O que não está fluindo na minha vida? Eu preciso ter a percepção. Tem algo de errado na minha vida. E aí eu vou começar por isso. Entende? Não consigo me manter em relacionamento. Eu sempre me relaciono com pessoas erradas, que me maltratam, relacionamentos tóxicos. Sempre eu me dou mais para a família, para os amigos, para os outros e nunca recebo algo que eu acho que é adequado. O que não está fluindo na tua vida? O que você está ali, ó, batendo cabeça? O que você está ali dando soco em ponta de faca? O que não está fluindo? Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Eu sou um profissional liberal e eu preciso divulgar o meu trabalho e eu não entendo de marketing, eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto de escrever, mas eu não consigo clientes. Sei lá, você é um nutricionista, você é um personal, você é uma físio. Não está fluindo
né? E o que, que eu preciso fazer? Eu preciso entender que eu tenho uma dificuldade. Ou eu banco, pagar alguém para fazer isso para mim, ou eu vou estudar marketing, eu vou estudar, fazer vídeo, divulgação. Ah, eu não consigo fazer um bom atendimento logo de primeira, né? Então eu vou criar um protocolo para ir atendendo, conversar, para fazer o comercial. Então é sempre entender o que, que eu estou tentando fazer, o que, que eu estou buscando fazer, o que, que a minha vida não está fluindo ali, o que, que não está dando certo. E com certeza são todos os itens, ou um dos itens que eu falei no início dessa live. É isso, gente. Beijocas. Até terça que vem. A live fica no ar por 24 horas. Quem não pegou do começo, pega, porque essa live tá maravilhosa. Eu sou suspeitíssima para falar. Beijocas.